Estamos de volta, senhores, para falar da teoria neoclássica, da nossa parte 2 da teoria neoclássica. Nós vamos com 2 vídeos. Essa primeira parte nós vamos continuar aquelas ideias iniciais, da teoria neoclássica, ela vindo como uma reformulação de teorias mais tradicionais, aquelas teorias tradicionalíssimas que nós vimos, mas trazendo aspectos de teorias mais novas, ou seja, com administração mais flexível, ok? Então vamos continuar a nossa ideia aí da teoria neoclássica. Lembrando, temos a parte 2 e a parte 3. Se você não lembra da parte 1 da teoria neoclássica, sugiro você voltar ao vídeo para que você possa entender e embasar melhor os seus conhecimentos administrativos no intuito de você ter uma compreensão melhor da teoria aplicada à prática, ok? Vamos continuar aí, então. Então, dando início da nossa parte 2, nós vamos falar sobre as diferenças aí de centralização versus descentralização. Qual que é a ideia básica para vocês? Eu coloquei essa figura para ficar mais fácil, mais compreensível o seu entendimento. Pessoal, na centralização, que é essa primeira figura aqui, que vocês podem observar, nós temos o quê? Nós temos a concentração de poder toda aqui em cima, o que é diferente da descentralização, que é essa segunda figura onde o poder ele fica um pouco mais embaixo, ok? Mas vamos lá, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que se trata. Na centralização, onde você tem a concentração de poder mais em cima, quer ver? Deixa eu só marcar para vocês aqui. A concentração de poder ela é um pouco mais em cima aqui, no topo, ou seja, o poder está concentrado nas mais altas hierarquias. Esse poder ele não é delegado às camadas inferiores, ou seja, você tem pessoas dentro de uma organização sem autonomia ou sem o nosso empowerment, que eu vou falar um pouco mais para frente. Ou seja, que tipo, professor, de organizações ainda são assim hoje em dia? São poucas, mas num contexto mais geral, geralmente são os micro e pequenos empresários, ou os MEIs, microempreendedor individual. E quem são, professor? As estruturas aonde o poder geralmente, o poder geralmente está concentrado, ou seja, está espalhado, por várias camadas aí dentro da nossa hierarquia. São organizações geralmente multinacionais, grandes empresas, até mesmo médias empresas, onde você tem a delegação de poder e onde a lógica da descentralização, dessa tomada de decisões, ela está mais, digamos assim, seja mais viável. Tenta imaginar uma empresa igual a Coca-Cola. Não teria como concentrar toda a tomada de decisão, todo o poder na matriz, por exemplo, lá nos Estados Unidos. A matriz dos Estados Unidos não vai saber como a Coca-Cola espalhada pelo mundo inteiro talvez poderia tomar decisões de acordo com a cultura local, de acordo com o clima local, de acordo com as relações sociais locais. Então, fica bem explícito aí nesse exemplo. E aí nós temos algumas vantagens e desvantagens. Lembrando aqui, eu costumo falar que é muito mais fácil para você gravar de determinado jeito. As vantagens de uma são as desvantagens da outra. Fica muito mais fácil. Ou seja, vantagens da centralização são desvantagens lá na hora da descentralização, beleza? Vantagens de descentralizar uma empresa. Administradores eles geralmente têm uma visão maior, uma visão global da empresa, então eles teoricamente também são mais capacitados, são mais treinados para ocupar posições superiores na hierarquia. Entende-se que esse profissional, além de ter maior competência, geralmente ele tem maior conhecimento também, nosso chá, habilidades, e tem atitude correta para tomar a decisão na hora mais adequada. A centralização ela também elimina os esforços de se multiplicar os tomadores de decisões.
Por quê, professor? Porque a decisão está concentrada em uma pessoa só, então fica muito mais fácil dela mesmo tomar a decisão, não tem aquelas discussões, então a decisão, teoricamente, de uma via só seja mais rápida. Porém, nós vamos a algumas desvantagens aí da centralização, que geralmente os tomadores de decisões, quem está no topo, ou seja, CEO, administradores, diretores, presidentes das empresas, eles geralmente têm pouco contato com a base e às vezes fica muito difícil de ter aquele feeling do que está acontecendo em níveis inferiores. Eu gosto de dar muito exemplo aqui do Chefe Secreto do Fantástico. Para quem não viu, procura no YouTube. O Chefe Secreto do Fantástico ele é interessante se você observar a lógica de que o CEO da empresa, o presidente, ele desce para os níveis inferiores para tentar identificar e ver como que funciona, né? Como se dá as relações ali de trabalho, o que está acontecendo de bom, de ruim, o que os trabalhadores estão pensando. As linhas de outras desvantagens, as linhas de comunicação, né? Elas podem provocar algum ruído nas organizações, dentro da própria empresa, ou seja, aquela cadeia toda hierárquica fica às vezes um pouco complicado, né? Lembra do telefone sem fio, de comunicar a decisão e chegar até a base, pode haver ruídos, alterar significativamente a essência dessas decisões, e nem sempre as decisões da cúpula coindizem com o nível operacional, ou seja, com a base. A gente já viu aí, né, algumas dessas características, tendo em vista que pode se apresentar ruídos. Beleza, pessoal? E na nossa próxima aula nós vamos para a descentralização. E aí eu já peço para vocês tomarem muito cuidado. Eu fiz questão de fazer uma análise dessa nossa primeira parte para você relembrar, mas eu sugiro você que ainda não relembrou voltar aí nos nossos 2 primeiros vídeos da Teoria Neoclássica 1 para você realmente voltar a compreender o todo dessa teoria, e nós vamos para a nossa parte 2 até o próximo vídeo.